Om Shanti. Om Shanti. Taking everyone's love remembrances. When Baba called me, I went to Baba. Amor e lembranças, quando Baba me chamou Baba para oferecer o Bhoga Baba, very, very loveful. Baba deu um drishti muito amoroso, Love is also Baba's power. e o amor de Baba é sempre o poder de Baba. When I offered E, Bhoga, Baba então eu ofereci o with a Bhoga lot of love, accepted. com muito amor. Baba também aceitou o Bhoga. Baba said that E Baba you come disse and que sometimes you feel that algumas it's vezes, lot of efforts you have to make. quando você vem, é muito esforço que tem que ser feito. So Baba said that Então Baba disse for que anything in the life, para tudo if na you vida, want your se flowers to você stay fresh, quer que if as you want flores your fiquem lamps to remain refrescadas, illuminated, se você quer que as everything you have to lâmpadas sustain. permaneçam acesas, tudo tem Whether que you ser have to pour sustentado. oil regularly, Você or tem que you have to colocar water óleo your regularmente ou flowers, aguar plants as regularly. flores, So as same with plantas efforts. regularmente. Então, a mesma coisa com os Efforts have to esforços. be Os esforços consistent, têm que regular. ser consistentes e Baba said, regulares. if there is a Baba long diz, gap, se existir uma lacuna and grande, especially Baba said, e especialmente three Baba qualities disse, at this time are 3 very important. qualidades neste momento. One is to remain peaceful Uma and é calm. permanecer pleno e calmo. Because Baba says when you Que do Baba that, disse, those qualities, quando você then pratica you essas also feel qualidades, então você very também weak inside. sente, então você se sente And fraco when you internamente, are weak, then se your você não mind has pratica. lot of Então, wasteful você thoughts. está fraco, a sua mente cria Misunderstanding, muitos doubting pensamentos God. inúteis e fica Certain com thoughts dúvidas arise no in the eu, background. dúvida nos outros, e muitas coisas começam a So doubtful acontecer com as thought means dúvidas. weak mind. Então, pensamentos And duvidosos then Baba significa uma said mente that fraca. Então, Baba when you disse, find that, like quando flowers, você, if they por withering, exemplo, they not quando, blossom. por exemplo, as It flores requires water, right? So same requer with anything when you are aguá-las. not Então, da happy or mesma cheerful. forma, quando você se encontra não muito Sometimes that does feliz, happen. não You don't muito find jovial, então às light and vezes isso cheerful flowers to do acontece, at que that você não time. está muito leve e muito What cuidadoso. Então, o que você Baba faz said, nesse momento? O que deveria better fazer? do Baba diz, listen to Baba ouvir Murli, a Murli de Baba chant ou the points of conversar knowledge from the sobre os morning pontos do Murli, conhecimento da Murli that matinal. shower of knowledge Então, de alguma is forma, very, tomar um very banho de important at that time conhecimento so é that muito you can importante nesse remain momento, peaceful and de forma que você possa blossom. se So permanecer Baba said jovial, alegre e silence is desabrochando. also a good power. Silêncio também é um bom poder, Baba disse. If you are not able to, if Se you have você não different é thoughts of capaz, not se você happy, tem just go pensamentos into fracos e não está deep feliz, silence. Not pratique o sadness silêncio because that doce. Não deep um silence. silêncio triste, mas um But silêncio also Baba doce. said that E Baba também just see what disse, burden is apenas being carried in the veja town. se existe And alguma we need to carga, algum peso then Baba said that internamente. Então Baba actually disse, Baba de fato, pulls all the Baba souls. atrai todas as almas, But some they feel the pull mas alguns eles and they sentem go a up to a atração certain e extent eles and then they vão drop off. para o alto em alguma extensão e depois eles Some caem, subtle weaknesses are there. porque existem So Baba algumas was saying fraquezas efforts will be sutis. Então required all the time. Baba hoje disse You que shouldn't feel esforço é it's too much necessário o effort, too tempo long todo. effort, because you need efforts Nós like you precisamos have de to sustain your esforços, body. porque nós temos que sustentar o Same with corpo. sustenance of the soul. Da mesma forma, nós temos que How much we sustentar are a doing for alma. the body. Quanto nós fazemos para o corpo? We want meals 3 times, we A want snacks gente 3 come times. refeições 3 For the vezes, soul also. chá, café para a alma também. So Baba said, do efforts Baba with disse, levels, faça esforços very loveful feelings, and com sentimentos definitely you will amorosos more and e more acquainted. definitivamente haverá mais e mais So Baba aquisições. was Então, just saying that Baba estava apenas don't get dizendo tired que não fiquem making efforts. cansados de fazer You will need esforços. efforts, and if you Vocês do efforts, precisarão
de esforços. E se vocês fizerem isso regularmente, vocês não se sentirão cansados. Então, Baba estava compartilhando muitos aspectos sobre como nós nos sustentarmos. Então, Baba deu muito amor e lembranças para todos nós. Om Shanti. Versões elevadas de Avyakti Bapdada. Ju, aqueles dias eram tão adoráveis. Esses dias também são muito adoráveis. Quando Baba estava conosco e o dia quando Baba ainda está conosco. Versões elevadas de Avyakti Bapdada. Quer outros deem ou não, eu tenho que ser um doador. Eu tenho que ajudar uma alma que talvez esteja sob a influência de um sanskar. Então, para aquela alma, eu tenho que dar cooperação. Então, os sanskaras limitados de qualquer um não influenciarão vocês. Então você não será influenciado pelos sanskaras de ninguém, quer alguém dê ou não respeito a você. Mesmo se eles não deem, vocês têm que dar respeito a todos. Então agora vocês têm que emergir a forma de ser um doador. Não deveria ser que vocês tenham esse sentimento na sua mente, não. Mas deixe que haja, sem o mas. Eu tenho que fazer isso. Eu faço isso, mas isso. Não, sem o mas. Se a atividade de alguém ou palavras que eles digam não são úteis a vocês, e você não gosta disso, então não aceite-os. Não aceite. Você receberia alguma coisa, pegaria alguma coisa que é ruim para a sua mente absorver? Isso significa receber isso. Assimilar isso significa pegar isso. Mas isso não deveria nem tocar a sua cabeça. Deixe que isso não entre no seu intelecto. Desde que isso é alguma coisa ruim, não é bom. Não aceite isso com a sua cabeça ou no seu coração. Bom, em vez disso, seja um doador e tenha bons votos e sentimentos puros. Torne-se um doador, apenas doe, não receba nada, apenas mantenha doando. Por quê? De acordo com o momento corrente, se a sua cabeça e o seu coração não estiverem vazios, limpos, né, se não estiverem vazios, então você não será capaz de ser um servidor constante. Filhos, eu estou sempre com vocês.
parte para levar uma família de anjos unidos pelo amor do único. Om Shanti. Om Shanti, misericordioso e doador. Termine com a palavra por quê. Agora, uma fila de almas virá em frente de vocês, dizendo: ó doadores de liberação, nos conceda a liberação, porque vocês são os filhos diretos do doador de liberação. Vocês são os filhos que têm todos os direitos. A fila é formada, mas as fraquezas da palavra por quê manteve as portas fechadas. Portanto, agora terminem com a palavra por quê a porta para os problemas. Om Shanti. Om Shanti. Bem-vindos ao Avyakti Parivar. Hoje é o dia 27, misericordioso e doador. Terminem com a palavra porque agora ouviremos Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Happy Sadguruvar to everyone. Feliz Sati Guruvar a todos. Baba said one of the Baba important qualities disse we que need uma to das have is to be qualidades peaceful. importantes é sermos pacíficos, But in a very, very subconscious mas mind, in the com subtle way, there is de uma always forma sutil, na forma da mente self-esteem. subconsciente. Existem algumas But also, I questões, think mas também eu acho if there is que se existe nature or habit of uma worry, natureza ou um hábito, uma preocupação, this could happen, that could isso happen, we pode don't know the acontecer, aquilo pode future. acontecer, What a will gente não happen sabe in sobre o future? futuro, o que vai acontecer no futuro. Very subtly, the thoughts De uma forma come. muito sutil isso I vem. sometimes look Eu, às inside. vezes, Do olho you have any internamente. kind of fears? Eu tenho algum tipo de medo? Eu Externally, yes, pergunto. no fears. Externamente, But não há internal, medos, mas profundamente, but that internamente. also because Mas isso também something from the porque past, something alguma from coisa someone's do story, passado, something ó, a história de negative could have alguém emerged. emerge. And that is why, E é even por after hearing isso, the mesmo enquanto experiences and ouvindo stories as of others, experiências e always histórias de remind outros, yourself sempre se relembre: that my karmas, my meu future, my karma, meu fortune futuro e is minha different. fortuna é diferente. Once you remind yourself, then Uma vez que você se relembre, you could remain deep você into pode permanecer silence or a profundamente em peaceful state of mind. silêncio, e num estado de paz Because power is very important these e days. calma. Porque And when you poder é are muito peaceful, you importante can nos dias de accumulate hoje. E power. quando você está pacífico, você pode acumular poder. But otherwise, there is De leakage outra very forma, subtly. existe And sutilmente um also, I like vazamento. what Baba E eu said também gostei do that que you Baba will have diz, to make efforts. que vocês terão que fazer You don't esforços. have to labor, but Você make não tem que efforts all the time. labutar, mas façam esforços o tempo So, todo. like I pass a day and I didn't Assim, eu study passei o or dia e revise, não estudei ou não did the revisei, proper traffic control, ou my se eu fiz evening o definitely will
Ou se eu fiz, sim, se eu fiz tudo corretamente, fiz o controle de tudo. Então, e se de noite você não tem entusiasmo, então Baba, de uma forma muito correta, disse: tudo neste mundo tem que ser sustentado. Se você quiser que a planta permaneça desabrochando, você tem que aguá-la. E a mesma coisa com todos nós. Nós temos que nos manter fazendo algum esforço, algum outro esforço, especialmente esse vazamento sutil, muito sutil. Algumas vezes a gente nem está consciente, mas, como o Baba está dizendo, às vezes alguma influência vem. E, e de uma forma surpreendente, vamos dizer que você esteja em Gyan. Muitos não estão em Gyan na sua família, mesmo que eles não digam. Mas existe sempre alguma coisa sutil. Assim que você fique um pouco fraco, nós somos vitoriosos no sentido de que, quer sejam os princípios de comer comida ou qualquer tipo de princípio, você diz, ok, o que importa é isso? Agora, então, nesse momento você está se tornando fraco. Então, até o final, nós temos que permanecermos fortes e poderosos, porque é onde, no final, no meu estágio final, meu yoga com Baba, o meu seguir Shrimat corretamente, seguir todos os princípios, não desistir de nenhum estágio. Mas, normalmente, nós nos tornamos fracos por alguma influência. Não importa quantos anos estejamos, a gente não pode dizer eu não preciso de esforços. Todos nós precisamos de esforços o tempo todo. Então, é tão interessante o que o Baba está dizendo hoje sobre parar de dizer por quê. Realmente, apenas confie. Fé no drama, fé em Baba, sempre. Por quê? Porque Maya testará. Mas relembre-se, apenas celebre hoje. Baba colocou o tilak da vitória. Apenas se relembre, eu sou uma alma vitoriosa. Eu sou uma alma vitoriosa. E essa consciência, esse pensamento tem que permanecer, como o Baba disse, de uma forma imersa. Baba disse hoje, tudo deveria estar numa forma imersa. Ser um doador. Se alguém estiver faltando em alguma virtude, apenas compartilhe essa virtude. Não olhe para as fraquezas de ninguém, mas dê a doação. Baba disse, torne-se um doador. Significa dê qualquer poder e qualquer virtude que seja necessária. E eu acho que isso está criando a minha fortuna. E então, ele se sente muito feliz. Então, isso ajuda os outros a criar a fortuna deles. Não podemos ficar cansados, não podemos ser derrotados, temos que permanecer vitoriosos, porque nós temos que glorificar Baba também. Porque se nós formos derrotados, como glorificaremos Baba? Temos que existem muitos que querem liberação, eles querem liberdade dos seus hábitos, dos seus sanskaras, liberdade da tristeza. Então, todos nós temos que ser constantemente doadores. Om Shanti. Om Shanti, Om Shanti, minha divina família de Angélica.
Avyakti Parivar, Felicity Guruvar, Om Shanti Mohini Didi. Muito obrigada pelas palavras de sabedoria, mas também pela mensagem de Bog, tal mensagem profunda, clara. É como se Baba quer hoje que o nosso Tit esteja limpo, claro, a nossa mente calma, tranquila, e talvez o nosso intelecto poderoso, como você disse, nós temos que sustentá-lo como um jardim. É interessante porque, de um lado, você diz, eu tenho fé no drama, tudo está predestinado. Então, não é que nós nos tornamos descuidados, o que quer que aconteça. Então, não é que nós ficamos também perguntando por quê, e porque isso não mantém o nosso Tit claro e limpo e a nossa mente. Então, como ser proativo e manter o meu intelecto limpo, claro, puro, pacífico? How? Oh, eu poderia elaborar um pouco mais. Eu trouxe a lição de casa de ontem para hoje. Esse foi um sinônimo para todos. Nós temos que ser doadores, nós temos que dar bons votos. Eu me sinto tão poderosa quando eu me dou bons votos, mas então alguma coisa acontece onde você tenha algum num, um flash e aí você esquece. Às vezes alguém roubou alguma coisa de você, alguém te magoou, mas você perdoa, mas internamente alguém estava compartilhando como você quer perdoar, mas aquela é tão difícil. Então, eles querem o Ti ter claro e limpo. E Brahma Baba, ele passou por tantos testes. Então, qual foi o Yukti que eu poderia manter esse equilíbrio entre ser calmo e pacífico, proativo e poderoso? Yeah. Actually, Sim, de fato, like whether my boss is quer seja o meu chefe gets upset quickly or whatever, but fique chateado that rapidamente soul ou o needs que a quer, lot of aquela mercy. That soul alma needs precisa de lot muita of love. misericórdia e ela And precisa de muito we amor. know that why they Nós sabemos que behaving por like que that. There's eles estão something, se comportando assim, que existe alguma whether it's coisa, quer lacking, seja sometimes it could be falta their de alguma sanskar, coisa, pode ser os or they are upset sanskaras, about ou something, eles then estão chateados com alguma they can coisa, get angry on então anyone. eles ficam I com raiva de feel that qualquer um. Então, eu acho que whenever somebody quando dies, quer que first thing is alguém. Primeira coisa, if you are strong, se você for powerful, forte, nobody can hurt you. poderoso, ninguém pode magoar And você. if you feel you are being hurt, Se você is lack sente of que your foi own power. magoado, It's é a not falta do seu necessarily próprio only poder. the Não é behavior of necessariamente o someone, comportamento de but alguém you are mais. weak somewhere. Você está So you fraco de alguma expecting forma something e você different and it's espera happening alguma coisa different. diferente e está What acontecendo I de forma find in my diferente. E life o que eu that acho na minha vida é to be que deceived or to ser get enganado into loss or ou entrar let's em say perda, somebody stole something, that ou could você happen. disse alguém So what I would roubou você, suggest isso from pode now, acontecer. Então, eu just to sugeriria, be desde very agora, powerful inside, seja muito that poderoso nobody can internamente, hurt you, de forma que nobody ninguém can possa magoar harm você, you, ninguém pode nobody can prejudicar take você, anything from ninguém you. pode tomar Just nada de so that você, I, certo? and everything belongs to Baba, Tudo I pertence belong a to Baba, Baba. eu pertenço How a can Baba. anyone hurt me? Como alguém pode You me know, magoar? so as Baba said that we don't take, Então, not necessarily don't não, accept all that. não, você não precisa necessariamente And aceitar o que as pessoas estão because dando, our power is very porque o nosso incognito. poder é muito First incógnito. time I remember when Uma we vez came eu in me the beginning, lembro, no because we início, come out of Lokic world and porque você from vem universities, we are strong da in many things universidade, in the do mundo sense do of Loki, então, muitas the way coisas we say fortes, things a and forma como a gente vê as but now coisas.
Mas agora, same power which was aquele more mesmo verbal, poder que era mais that verbal, same power is in aquele my mesmo quietness. poder But está in na that minha quietness quietude. and E nessa calmness, quietude, nobody can, really, even though some ninguém people will, pode say certain things, but I just smile magoar. Mesmo que because alguém I diga feel that, alguma okay, that's coisa, what they believe, that's all right. eu sou ok, é So isso que eles whether it comes acreditam, to workplace está or certo. in the family Então, quer seja em algum or in lugar, na even família, unlimited family, ou na nossa família as many people ilimitada, will see you, they will tantos quantas pessoas have different virem opinion você, for you, eles maybe terão diferentes say different opiniões things sobre to you, você, which you can dirão enjoy diferentes it and be coisas happy about it, sobre você, e but você tem not que get like, usufruir. oh, why this one E said it. ai, I você não wish tem que ficar assim, sometimes ai, go por que and esse say to disse them, isso? oh, Eu why sempre they digo, said this for me, I was very happy to hear. ah, que Create bom que você friendships disse and isso para mim, eu estou muito feliz em ouvir. not distances or animosity or grudges or complaint. Create Não, friendship with não everyone. It's not criem amizade okay, com whatever todos. anyone thinks about O que quer que you. alguém pense sobre You você, you should know yourself so você well deve se conhecer that tão bem opinion of others, que a the opinião do criticism outro, you o will follow. criticismo, I somehow or other never, many times not recently, but people say, oh, this não, was não this fica person. ressentido. Ah, Okay, isso, it's all as right, pessoas disse isso. whatever. Ok. If you meet that person, say Se hi, bye, você, and thank you for that. então, se você, So aquela pessoa remain into your disse alguma coisa, self-respect então você tem que and in a agradecer. Permaneça no strengthful seu stability, autorrespeito e no seu estado and de no força e one can hurt estabilidade. you and no one E should be ninguém able to poderá hurt you. magoar você. They will try maybe, E but eles podem até much it tentar, won't hurt. But just to mas not only apenas forgive but also permaneça. bestow. Permaneça no estado de Bestow perdão e de because this doador. will really Doe, need something. porque o que a If alma you're está doing precisando de wrong, alguma so maybe coisa. when I bestow, the Então, change quando will eu happen dou, então and I há uma may mudança pode again, acontecer. whether Então, eu say make gostei others hoje, like o que you, quer que Mhm. Baba be diga, happy when you faça see that outros iguais improvement a você. happening in others also. So Veja, yes, you have verifique to que a be transformação esteja proactive also acontecendo nos outros internally, também. very Então, stable, very então, strong, as I internamente said permaneça muito about society estável, citizens forte. also. Baba So it will disse, work. paz é It will poder work. também. Don't sit Então, back isso and say, funciona. even if Não once it fique didn't de happen lado or once e, something happened. No, e it will not continue forever então, because isso não you vai have to acontecer be para sempre, spiritually very porque você strong. tem que ser Mhm. muito So what do forte you mean when espiritualmente. Então, o que você quer such dizer things won't com happen to tais you? coisas não No one would acontecerão com steal você? your Ninguém vai car roubar o seu or carro break into the house or ou quebrar a casa. is it that our yoga power needs to be stronger? O nosso poder do yoga precisa ser mais forte. Yoga power is stronger, Sim, o but poder do also whatever yoga, precautions sim, are to be taken. mas também Today, quaisquer whole day, precauções que if we precisem are serem energy tomadas. pure, Quando nós we somos create an puros, energy which is nós sattva criamos uma energy. energia And sattva sato. energy is E a simple energia energy sato é tal that energia nothing, nobody can hurt, que nobody can ninguém reach there. pode So prejudicar você, whether it is ninguém my pode own mind, alcançar. Então, the quer seja na minha atmosphere própria I mente ou create, na atmosfera que eu it's like crio, é Satoguni, como it's like golden age, Sato é Pradhan. como o So when my Satoguni, a mind becomes vibração da Sato idade do Pradhan, ouro. and Então, so se torne every day, Satopradhan, always Baba diz. identify, I'm very Sempre careful of the seja inner muito thought cuidadoso com because cada my thought is pensamento, porque Rajo. os meus So the things pensamentos. which will happen around me Então, will also be se os like, meus pensamentos forem but rajo, if as my coisas ao meu thought is redor que Sato all acontecerão the serão time, rajo. Mas se o meu I'm in a pensamento for Sato sato stage, por todo o tempo, eu then estou no I'm estágio creating golden sato, ages, eu estou world around criando a me, idade de ouro ao and redor de nothing of mim. Kali Yuga, E nothing of nada da Kali Kali Yugi Yuga, sanskars can affect das sanskaras Kali anything Yugis around me any afetará. situation. Em But nada de nenhuma we situação. sometimes our thought Então, is algumas vezes os not nossos sato, not pensamentos tamo, não são but it's sato, rajo. não são tamo, And mas são rajo, rajo. rajo means E rajo influenced by significa past, it's weak thoughts, influenciado pelo passado, maybe it pelos will pensamentos happen, fracos. maybe it will Ah, not talvez happen. isso aconteça, talvez isso não Suddenly it's not aconteça. Então, totally sutilmente, stable não and está of full totalmente faith. estável ou So com plena fé. definitely, Então, I'm not saying definitivamente, eu não will estou dizendo nothing que will happen, but nada vai we should expect acontecer, for que- everything. eu estou If dizendo que we nada have a deveria Sato acontecer se nós energy, estamos no nosso Sato estágio energy is a very, de very uma energia beautiful, sato. A energia it sato é can muito create bonita. such a Cria, powerful pode criar environment.
tal ambiente poderoso que se houver um problema, isso será resolvido. Se alguém fizer alguma coisa ruim, então a mente dele vai mudar. Isso vai acontecer, isso tem que acontecer. Todos nós experimentamos isso de acordo com o nosso nosso estágio sato. Então, nós estamos indo para essa experiência da Idade de Ouro. Ai, amei isso que você está dizendo. Isso é novo para mim, uma energia sato, realmente uma frequência elevada. E você disse sobre rajo, e depois tamo, é muito pesada, parada, e a gente não vai para lá. Aquilo já passou. Eu acho que as preocupações, isso cria um estado estático. O que eu estou ouvindo, Didi, é que esse estágio pacífico, esse estágio amoroso, pelas semanas, por todas essas semanas, nós temos ouvido sobre ser doador. Então, finalmente, no meu sítio, eu inculquei que doar é um poder também, influenciar, empoderar e, claro, criar serviço verdadeiro. Porque se você quer cooperação, se você quer que outros tomem conta da Yagya de Baba, porque eu sempre penso, se não eu, quem mais, quem quer que seja, quanto mais você doa, eles começam a ficar empoderados. E é que isso é serviço da Yagya. Não é só que eu estou pensando que isso deveria se tornar, não, tornar outros dignos, tornar outros mais autoconfiantes. Isso também é servir a águia juntos, de outra forma. Eles precisam aumentar as habilidades para serem bons instrumentos de Baba. Brahma Baba, ele enfrentou tantos desafios, quer seja difamação ou quaisquer obstáculos, ele manteve aquela energia sato, porque estava calmo e claro, ele pegava, captava o que de Shiv Baba, o que deveria ser. Isso foi o esforço que Brahma Baba fez? Sim, Brahma Baba, quando um piquet estava acontecendo e os pais vieram e os filhos não queriam ir, eles estavam no térreo e sorrindo. Então, eles viram que eles estavam felizes, sorrindo. Então, nós não podemos fazer nada. Então, eles estão com sede, com fome. Então, é como que nós temos que acreditar que é verdade. E nós temos que acreditar que existe vitória. Mas quando a gente fica um pouco preocupado, com medo, ai, talvez isso aconteça, ou talvez aquilo aconteça, esses são pensamentos fracos. Mas se nós permanecemos, Baba disse que a vitória é garantida. Brahma Baba com Shiv Baba, mas também a tarefa de Baba. Às vezes, Baba costumava criar. Uma vez a gente teve uma coisa na corte, então Baba disse para as filhas: não, não diga que você vê, não diga que você vê Deus em todos os lugares, né, filho? Não faça esse juramento. Diga que Deus é seu pai. Então, não diga que Ele está em todos os lugares. Em qualquer momento, Baba dizia: não fique com medo. Fale a verdade. Quando a gente fala a verdade, então eles não vão ter nenhuma coragem de responder. Aconteceu com Mama, ela foi para a corte, ela disse o que quer que fosse verdade. E porque era tão diferente e elegante olhar para a face dela, mesmo
to o finally juiz say, não, okay, let's não sabia o postpone que the case dizer. because he was not ready for it. So I think Então that vamos adiar somewhere isso. we Ele não have estava to, pronto para I like decidir. some of these qualities Então eu gosto de uma das also Brahma qualidades Baba had. que But Brahma Baba Brother teve. Bridgepon, whenever there is something, E Brij the Mohan também, situation, quando há alguma it's so, situação, ele say this é is Baba's words. This is tão. the truth. Speak Diga about que it. essas são as palavras And de Baba, e essa é a verdade. someday the result comes in a way. E algum When we sat resultado in vem de conference, alguma forma. many said, we Então, never heard this before. e as Like pessoas before nas they used to conferências say, dizem: Nossa, why eu nunca don't ouvi falar sobre Brahmacharites isso, eu believe in nunca. scriptures? Why don't they believe in Gita? Então, And now eles não they ficam say, dizendo por que what they say is divine. Brahmakumaris não What they say is acreditam nas true. escrituras. So Não, I eles think dizem assim: Nossa, whatever, eles falam, o every que quer que word eles Baba digam é has said divino. has Então, to qualquer que come seja a true. palavra de Baba, But if I am se tornou myself verdade. doubting, how can I Mas se eu fico speak the duvidando, truth also, right? So auto-duvidando Brahma em mim, Baba então como é que eu had posso falar a total verdade? victory, Então, Brahma Baba whether it acreditou was plenamente na defamation, whether it vitória, was quer se diante da whatever difamação, way they were trying de to qualquer forma que as harm pessoas them, estivessem discourage them, tentando but it never happened. desencorajá-los, mas isso It nunca never happened aconteceu. because Isso Baba nunca was aconteceu porque Baba smiling, estava cheerful. He sempre knew that all these sorrindo, are not games, alegre. they will Ele happen, but sabia que tudo isso que finally eram jogos que estavam victories of our acontecendo, children. mas que no final existia a vitória, Yes, existirá a vitória para os filhos de so Baba. much, Mohini Didi. Muito That's obrigada, very Sister Mohini. powerful, Isso foi muito very timely. poderoso, Um, muito apropriado. will be good for us to think about Será and never muito say bom para worry, never nós worry, pensar and never fear. sobre Om que Shanti. nunca se Om Shanti. preocupar. Om Shanti. Merciful and restorer. Misericordioso e doador. Finish the word Termine why. com a palavra por quê. Now, a Agora, queue of uma souls fila will de come in front of you, almas saying, virá. "Children Vocês of the são os filhos restorer of diretos do liberation, doador de you liberação. are the children Vocês são os who have all filhos que rights. têm todos os The direitos. queue is A formed, fila é but the formada, weakness of the word mas as why fraquezas da palavra has por kept quê the doors manteve closed. as portas fechadas. Therefore, now Portanto, finish the word agora why, terminem com a palavra por the quê, door to a problems. porta para os Om Shanti. problemas. Om Shanti. Merciful and Misericordioso restorer. e doador. Finish the word Termine